Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror de Cauê Costa. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que vocês pensem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir para se inscrever no meu canal. É rapidinho e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Erosmania, de Cauê Costa. Particularmente, estou cansado de pessoas ao meu redor constantemente repetirem que o amor não existe ou que sequer já existiu algum dia. Falo mais especificamente do amor entre duas pessoas apaixonadas que fazem o possível e o impossível para agradarem uma à outra. Uma relação de amor e afeto mútuo, onde ambas alimentam a ideia de viverem uma vida juntas. Eu acredito no amor. Ele existe. Não tenha dúvidas que existe, pois todos nós podemos experienciá-lo, de uma forma ou de outra. Por esse motivo, resolvi contar essa história para exemplificar meu ponto de vista. Certo dia, um rapaz no auge dos seus 24 anos estava voltando do trabalho após o fim do expediente. Seu relógio, no braço direito, indicava 18h53 da tarde, e apesar do cansaço e da dor de cabeça por ficar a semana toda na frente de uma tela de computador não muito moderna, sentia-se bem. Estava alegre e motivado para chegar em casa o mais rápido possível. O céu rosado do fim da tarde, repleto de nuvens levemente escurecidas que traziam consigo um vento forte, porém agradável, encantava-o com sua beleza natural assim como o azul dos olhos daquela que lhe esperava em casa. Contudo, ficou repentinamente decepcionado consigo mesmo, pois ele, justo ele, que se dizia um homem apaixonado, acabara de lembrar algo que jamais deveria ter esquecido. Como poderia? Como quase deixou passar batido seu aniversário de casamento? Tudo bem que na realidade não se tratava exatamente de um aniversário, mas sim da comemoração de 5 meses juntos. Sem dúvida, uma data importante como essa merecia algo especial. Então, abotoou o único botão que restava em sua camisa, arregaçou as mangas, pegou sua maleta e andou em direção ao caminho que seu coração guiava. Com o entardecer, as luzes da feira que preenchiam toda a rua ficavam mais claras e chamativas. Havia pessoas por todo lugar e inúmeras barracas se estendiam, lado a lado. Ele se aproximou de uma. "Tiago, há quanto tempo não te vejo?" bradou a senhora da barraca de artesanatos ao vê-lo. "Boa noite, senhora Irene", respondeu. "O que te traz aqui hoje, meu jovem?" "Nada demais, só estou voltando do trabalho." A senhora apertou os olhos para ele. Não. Posso ver nos seus olhos o porquê de ter vindo até a minha barraca." Ela continuou com um tom brincalhão e amigável. "O que vai levar hoje?" Tiago sorriu e logo em seguida levou uma das mãos ao bolso à procura de sua carteira. "O que eu consigo comprar com uma nota de 20? Perguntou. "Vejamos. Ah, que tal essa estátua em miniatura de um casal apaixonado? Linda, não acha?" Ele chegou mais perto, atento aos detalhes. Certamente conhecia a origem da pequena escultura. Psique reanimada por um beijo de amor, só que feita de barro. Como era bela, provavelmente a mais pura representação daquilo que julgava ser o mais puro sentimento da raça humana. O amor. Era o presente ideal. "Sei que adora essas coisas", a senhora completou. "E também sei que não está comprando só para você." O jovem abriu um sorriso tímido e desajeitado. "Está certa. Vou levar." "Escolheu rápido", ela disse, um tanto impressionada. "Mas pelo seu olhar, conhece bem que escultura é essa." Sim, Antônio Canova."
Olha, não é por nada, mas quem me dera receber um presente desses, dizia, enquanto embrulhava cuidadosamente o pequeno casal. Creio que se eu tivesse conhecido um rapaz igual a você quando era jovem, nunca teria me divorciado. Obrigado, senhora Irene, mas eu só tento fazer o que gostaria que fizessem por mim, ele respondeu, entregando-lhe o dinheiro. Você é um bom rapaz, Tiago. Fale de mim para sua esposa, está bem? Ela continuou, devolvendo o troco. Quem sabe nós nos conhecemos algum dia. Os dois se despediram e Tiago continuou seu caminho, voltando-se para o próprio pensamento. Planejava e visualizava cuidadosamente seu plano. Sabia bem quais eram os tipos de presentes favoritos daquela que o fazia sorrir espontaneamente. O rapaz mostrava-se ainda mais enérgico e sorridente. Começou a cantarolar a música, com açúcar e com afeto, juntamente com o rádio da barraca de quadros e pinturas, onde havia um casal de idosos sentados na frente, conversando e gargalhando como dois adolescentes apaixonados. Tiago parou e começou a prestar mais atenção. O senhorzinho se esforçava para fazê-la dar boas risadas e, ao receber um beijo na bochecha, mexia os braços como uma dança de comemoração. Eles eram felizes juntos, Tiago percebera, e enquanto observava, seus olhos brilhavam. Eles se tornaram a maior prova daquilo que o garoto acreditava. Então, não pôde evitar ir até a pequena barraca dos pombinhos. Com licença, disse. Ambos, ainda sentados e de mãos dadas, voltaram-se para ele. Eu gostaria de ver alguns quadros. Claro, meu jovem, respondeu o velhinho, se levantando. Qual o seu nome? Tiago. Muito prazer, Tiago, me chamo Benjamin. Esta é a minha Helena. Minha Helena, pensou. Então você é desses. Tem alguma preferência de pintura? Nenhuma. Bem, nós temos de tudo um pouco por aqui. Algumas paisagens, pinturas abstratas, algumas famosas como a Vaporu ou a Criação de Adão. Temos também autorretratos. Na verdade, interrompeu, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ora, então faça. Se fosse para dar um desses à sua esposa, qual você escolheria? Pego de surpresa, Benjamin trocou olhares com Helena e ambos sorriram. Já entendi. Sei de uma pintura perfeita para você, Benjamin respondeu, dando-lhe uma piscadela e voltando-se para uma portinha dos fundos. Aposto que ela vai gostar, disse Helena. É sempre bom ver jovens como você seguindo os velhos costumes do amor verdadeiro. Ao ouvir isso, Tiago experimentou um sentimento do qual desconhecia totalmente e nem sequer sabia que lhe carecia. Era aprovação. Para mim, respondeu, o amor é o que nos dá sentido, sabe? Temer o amor é temer a vida, e os que temem a vida já estão meio mortos. Essas foram lindas palavras, sem dúvida, ela respondeu, um tanto impressionada. O beijo de Gustav Klimt, disse Benjamin, ao voltar à barraca. Carregava a mencionada pintura com um tamanho aproximado de 34 por 49 centímetros. Mais uma vez, os olhos do rapaz brilharam. Ele pagou e os agradeceu imensamente. Após se despedir daqueles que sem dúvida seriam sua maior inspiração de agora em diante, andava mais uma vez com um sorriso no rosto e cantava ainda mais alto aquela música chiclete que ouvira no rádio. O vozerio do local diminuía e aumentava constantemente, impedindo-o de escutar qualquer um que estivesse a mais de 3 metros dele. E quando os sons se suavizaram outra vez, finalmente percebeu. Ei, você! Gritou novamente um homem alto e fardado. Tiago parou e se virou. Quero falar com você, cidadão. Continuou a se aproximar. Pois não? Posso ver seus documentos, por favor? Claro. Pôs sua maleta no chão, checou o bolso da camisa, bateu a mão nos bolsos da calça e forçou uma expressão de putz. Desculpe, não estou com ele, senhor.
Não anda com a carteira? Não, senhor. O bairro onde moro é um tanto perigoso, então prefiro não me arriscar. Entendi, respondeu o homem desconfiado. Tirou de um dos bolsos da farda uma pequena caderneta, a qual começou a folhear à procura de algo. Qual o seu nome? Disse por fim, após puxar uma caneta do mesmo bolso. E lá vamos nós, pensou Tiago. Desculpe pela demora, querida. Thomas Barbosa. E está sempre por aqui, senhor Barbosa? Oh, não. Fazia algum tempo que não passava nessa feira, mas hoje resolvi comprar alguns presentes para minha esposa. Abriu uma das sacolas e mostrou seu novo quadro ao homem. O que acha? Muito bonito, ele disse, com uma entonação seca. Espero que ela goste. Ela vai. Eu conheço ela muito bem. Ele folheava calmamente a caderneta, lançando olhadelas constantes para Tiago. Então, eu posso saber qual o motivo disso tudo? Perguntou o mesmo. Minha mulher está me esperando em casa. Hoje é nosso aniversário de casamento e eu não quero me atrasar. Sabe como é? Tiago Barbosa, falou subitamente. O rapaz congelou por um instante, mas logo conseguiu disfarçar. Por sorte, o homem não notara, apenas terminou sua frase. Tem algum Tiago na sua família, senhor Barbosa? Não que seja de meu conhecimento, mas porque a pergunta... Tem um boletim de ocorrência contra um Tiago Barbosa. Ah, entendo. Branco, tamanho médio, cabelos pretos, olhos azuis. Você se encaixa perfeitamente nessa descrição. Nossa, exclamou inquieto. E foi tudo o que conseguiu dizer. Cogitou perguntar quem havia feito o BO, mas sabia que não teria essa informação. Apenas mais desconfiança. Por que quer saber? O homem diria. Mas não é só isso. Diz aqui que frequentemente vai à feira da Rua Pioneiro Campolina e sai do trabalho por volta das 18. Está voltando do trabalho, senhor Barbosa? Puta merda. Tecnicamente sim, mas meu horário é até às 16. E como eu disse, não estou por aqui regularmente. Apenas em ocasiões especiais como hoje. Entendi. Então me responda uma coisa. Se vem tão pouco nessa feira, como conhece tão bem a senhora Irene? Filho da puta, estava me observando? Bom, apesar de não vir com tanta frequência, conheço este lugar há bastante tempo. Minha mãe costumava me trazer aqui para comprarmos frutas e legumes quando eu era mais jovem. Ela nunca perdia um dia sequer. Conheço a senhora Irene desde os 16 anos. Checkmate. O policial mais uma vez apertou os olhos para ele, mas pareceu engolir sua história. Fechou a caderneta e guardou. Soltou um sorriso nada verdadeiro e disse: Acho que é só isso então. Boa noite e feliz aniversário de casamento. Fez um aceno de cabeça e voltou ao seu posto. Tiago soltou um suspiro de alívio disfarçadamente e apanhou sua maleta. Finalmente, chegou ao final da rua, onde ao virar a esquina se deparou com a floricultura mais luminosa e colorida de toda a cidade ainda aberta. Já se passavam das 19h40, então precisava ser rápido. O sino da porta tocou e o vendedor viu aquele rosto familiar andando em sua direção. Obviamente ficou feliz, sabendo que venderia para aquele garoto mais flores do que conseguiria durante o dia todo. Boa noite, seu Manuel, disse o rapaz animado. Boa noite, Tiago. Como você está? Respondeu o gentil senhor. Estou ótimo. O que te traz aqui hoje? Algum dia especial? Com certeza. Você está animado demais, garoto. Espere. Não fale nada. Aniversário de casamento. Acertei? Tiago riu surpreso. Bem, quase isso. Ótimo. Então, nesse caso, o senhor andou pelas variadas mudas de flores à procura da escolha perfeita para tal ocasião. Eu sugiro um buquê de girassóis. Acha que ela gostaria? Como sempre, senhor Manuel, o senhor está certo. Tenho certeza que ela vai amar. Ótimo. E quer que eu enfeite com algumas rosas e margaridas?
Por favor, eu adoraria. Não me importo de gastar um pouco mais hoje. O garoto era a salvação da loja. Você é um bom rapaz, Tiago. Sua esposa tem muita sorte. Ele abaixou a cabeça e mais uma vez sorriu envergonhado. Eu que tenho sorte, seu Manuel. Ela é tudo que preciso e muito mais do que mereço. Ótimas palavras, meu garoto, mas não precisa ficar se explicando. Eu te entendo perfeitamente. Confie em mim. Já estive no seu lugar, comprando flores, presentes, gastando mais do que podia. Tudo para agradar ao máximo a mulher que eu amava. Célia e eu éramos apaixonados e inseparáveis. Ponderou por alguns segundos, procurando uma fitinha vermelha para amarrar o buquê. Mas acredite, meu rapaz, infelizmente, nada é para sempre. Tiago franziu rapidamente a testa. O que houve com Célia? Perguntou pouco interessado. A decepção sempre vem de quem mais amamos, meu rapaz. Sempre. Assim como a traição. Manuel continuava seu discurso sobre os perigos de dar tudo de si quando se está enfeitiçado pelo amor, e um sermão nada breve sobre se pôr em primeiro lugar. Contudo, Tiago, apesar de ouvir, não mais o escutava. Seu rosto permanecia um tanto diferente agora. Seus olhos fitavam hostilmente o buquê de girassóis que balançava nas mãos do orador. Dentro de sua mente, milhares de pensamentos mantinham uma expressão séria, quase maliciosa. Não estou querendo pôr medo em você, garoto. Longe de mim fazer isso, continuou o velho. Apenas leve como um conselho, está bem? Tome cuidado com seus sentimentos, ou poderá se machucar. Os olhos cheios de cólera se viraram para o corno antiquado que tentava lhe dar conselhos de relacionamento. Contudo, sua expressão repentinamente se transformou. Desculpe, seu Manuel, disse por fim, sorrindo gentilmente. Sinto muito pelo que aconteceu com você, mas minha doce Maria jamais faria algo assim. Ah, não me entenda mal, Tiago, não foi o que eu quis dizer. Agora, se me dá licença, preciso estar em casa antes do jantar. Claro, mas você não pagou. Anote, passarei amanhã para acertarmos, está bem? E antes mesmo que o pobre senhor pudesse responder, Tiago saiu pela porta da frente, tocando o sino uma última vez naquele dia. A escuridão estampava o céu e as estrelas brilhavam juntas em um mar de beleza cósmica. Tiago, finalmente passando pelo portão de sua casa, ainda cantarolava animado e mantinha um sorriso no rosto. Era um ato rápido e efetivo. Trancou o robusto cadeado de 70 milímetros do portão. Carregava a maleta e algumas sacolas com presentes em uma das mãos e um enorme buquê de girassóis com rosas e margaridas na outra. Ela vai amar, repetiu para si mesmo, girando a maçaneta da porta da frente. Ao entrar em casa, notou que a escuridão do lado de dentro era ainda maior do que a do lado de fora, mas resolveu deixar tudo como estava e não acendeu nenhuma luz. Largou a maleta em qualquer lugar, desamarrou a camisa, afrouxou um pouco a gravata, penteou os cabelos com os dedos, respirou fundo e, sem perceber, mordeu de leve seu lábio. Queria que tudo fosse perfeito. Por fim, andou até seu quarto, onde estava ela, a mulher em que pensara o dia todo. Parou em frente à porta e respirou fundo. Esse sentimento era equivalente ao que um usuário de metanfetamina sentiria caso houvesse uma seringa cheia e pronta para ser usada do outro lado da porta. Isso é amor. Tirou do bolso um molho de chaves e abriu os 4 cadeados que lacravam a porta, até que, por fim, usou uma última para abrir a fechadura. Ao entrar no quarto, seu sorriso se expandiu ainda mais. Lá estava ela, maravilhosamente perfeita, do jeito que a deixou quando saiu. A única janela do quarto, a qual estava atrás da moça, deixava a luz da lua passar e incidir sobre o dourado de seus cabelos. Tiago estava paralisado e encantado com tanta beleza. E aqueles olhos... Ah, os olhos...
Ele podia ouvir o som de marulhar vir do azul deles. Seu olhar voltou-se rapidamente para o corpo nu da mulher. Um pouco sujo, claro, mas isso não era problema. Conseguiu sentir a maciez de sua pele, sem ao menos precisar tocá-la. Ao ver Tiago, Maria instantaneamente começou a chorar e se debater. Mas isso não durou muito, e logo ficou cansada demais para tentar qualquer gracinha. Ela aparentava estar fraca, e até mesmo respirava com dificuldade. Era realmente triste vê-la tão debilitada, mas isso não o surpreendia. Afinal de contas, estava quase 5 dias sem comer, e ficar em pé o dia todo, com os punhos e calcanhares amarrados em cordas que a puxavam em direções opostas, não é nada confortável. Ele reconhecia seu sofrimento. Uma pena ser preciso chegar a este ponto. Ele lamentava ter que prendê-la assim, mas não podia correr o risco de deixá-la fugir outra vez. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror que foi vencedor do concurso de fantasia da plataforma Escrive, mais um do Maicon Guedes. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que vocês pensem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho e me ajudaria bastante. Como sempre, todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Necrópole Aquática, por Maicon Guedes. A madeira range e o nosso barco de pesca vai de encontro à espessa neblina, naquele mar tenebroso que até então calmo era. Roberto, meu companheiro de pesca, que não era nada cético, como de costume, preparava o arpão e a grande rede, sempre com os ouvidos cobertos de cera, acreditando que dessa forma não cairia nos encantos do canto das sereias. Eu, por outro lado, preferia deixar meus ouvidos livres para serem penetrados pelas melodias de Paganini, que tocava na vitrola dentro da cabine do nosso barco. Excedendo um pouco a velocidade, rasgamos a misteriosa neblina com nosso barco. Enquanto isso, Paganini destruía as cordas do violino, virtuosamente ágil, presenteando meus tímpanos com sua sonoridade sombria. Um deleite para meus ouvidos. Orgasmo sonoro. Eu e meu parceiro de pesca sabíamos dos boatos envolvendo as misteriosas neblinas que, segundo os moradores da região, eram responsáveis pelo desaparecimento de barcos e pescadores, sendo que muitos deles poderiam ter sido levados para o fundo do mar por malditas sereias. Avistamos a neblina, mas não mudamos nosso curso. Seguimos sem medo, pois ali, exatamente naquele espaço onde a neblina se apresentava, era o melhor ponto para se pescar. Se pudéssemos prever o futuro, com certeza teríamos mudado nosso curso. Enfim, atravessamos a nébula maldita por águas agitadas, chegando do outro lado, num mar calmo e sem nenhum sinal de neblina. A atmosfera presente naquele local era assustadora. Voltei a encher minha caneca de cerveja, já que boa parte do delicioso líquido encorpado, que exalava o exuberante perfume do lúpulo, tinha derramado com a recente agitação. E na cabine, voltei a ajustar a agulha da vitrola para tocar mais uma vez o Celeste Violin Concert No. 4 de Paganini. Diante de nós, naquele fim de tarde nublada, demonstrava ter pressa de escurecer. Já na retaguarda,
Enxergávamos cada vez mais distante a neblina que acabamos de atravessar. Eu sentia estar em outro mundo. Eu sentia que não deveríamos estar ali. Eu sentia medo. A famosa lenda de que Paganini teria feito pacto com o diabo para atingir tamanha perfeição ao tocar seu instrumento, agora parecia fazer sentido para mim. Sua melodia combinava perfeitamente com a escuridão que preenchia o mar, enquanto a lua surgia nefastamente no céu. Aquela calmaria misteriosa me dava arrepios, o ar congelante me assustava, o reflexo da lua no mar me assustava. Paganini, ele também me assustava. Finalmente chegou o momento de puxar a rede. Eis a surpresa. Despejamos uma enorme quantidade de peixes no interior do barco. Então, avistamos um braço. Na verdade, um belíssimo braço em meio ao cardume. Com rapidez afastamos todos aqueles peixes que formavam uma pequena montanha, deixando à mostra aquele ser voluptuoso, estirado no chão de madeira molhada. Tínhamos capturado, acidentalmente, uma sereia. A criatura mais linda que meus olhos já viram. Não sei bem como ela foi parar ali, na nossa rede. Um ser que, acredito eu, deve ser dotado de inteligência. Deveríamos estar enfeitiçados com seu belo canto, mas aparentemente foi ela quem se encantou com o som de Paganini e veio parar direto na nossa armadilha. Inofensiva? Não sabíamos. Tudo corria bem até aquele momento e ficamos ali, Roberto e eu, apreciando cada detalhe de seu corpo. Estaríamos enfeitiçados? Eu também não sei responder. Só sei que não conseguia desgrudar os olhos dela. Os fios de seus cabelos pareciam algas marinhas, de cor escura e tons esverdeados. Seu rosto era delicado, convidativo para um beijo, e eu a beijaria, nem que fosse o beijo da morte. Ela tinha olhos brilhantes, úmidos e de todas as cores. Era como se a cada movimento sua íris mudasse de cor. Os olhos mais lindos, tão lindos que eu poderia beijá-los intensamente, deslizando minha língua por toda a sua esclera umedecida. Eu não pude deixar de observar seu pescoço, sua clavícula, seus seios, tudo em perfeita forma para me seduzir. Toquei a pele de seu braço. Era extremamente macio, de uma maciez que nunca vi igual. E, como não poderia ser diferente, admirei sua cauda repleta de formosas escamas. Não fomos enfeitiçados por seu canto, mas poderíamos estar enfeitiçados por toda aquela beleza surreal. Já que não fomos atacados, decidi ajudá-la. Ela parecia estar desorientada, talvez machucada. Tentei fazer contato, perguntando se ela entendia o que eu dizia. Não obtive resposta. Ela apenas me encarava com aquele olhar sonolento. Lentamente, ela estendeu sua mão e tocou meu rosto, deixando minha pele arrepiada com aquele toque suave e gostoso. Esse gesto poderia ser um truque, uma tática para me imobilizar e me atacar, mas eu não me importava. Eu morreria facilmente por aqueles mínimos segundos de prazer proporcionados pelos toques de seus dedos. Seu olhar era penetrante e eu sentia que a cada segundo meu corpo estava cada vez mais próximo ao dela. Meu companheiro de pesca ficou de longe, só observando, com os ouvidos ainda cobertos de cera, temendo o pior. Ao notar que eu estava me entregando aos encantos da criatura, Roberto se aproximou segurando uma lança de ponta afiada, objeto perfeito para perfurar dolorosamente aquela pele macia e delicada. Eu percebi que Roberto cobriu o nariz com um pano, resmungando do forte cheiro exalado pela sereia. Todavia, eu não me incomodava, e sim, gostava daquele aroma que atiçava cada vez mais minha lascívia. Eu descreveria aquele perfume, que era repugnante para Roberto, como o feromônio dos deuses, capaz de proporcionar orgasmos apenas pelo olfato. Que cheiro incrível e sedutor era aquele! O modo como a criatura me encarava e me desejava era recíproco.
Perdi-me diante de seu encanto e só queria me entregar a ela. Com meus lábios, toquei os seus, extremamente frios e viscosos, e aquele forte aroma deslizando suavemente pelas minhas narinas se tornava cada vez mais intenso e prazeroso. A sensação era única e muito diferente. Na verdade, duplamente diferente para mim, já que seria a primeira vez que eu me relacionaria com uma sereia e também seria a primeira vez que eu me relacionaria com uma mulher. Eu estava muito confuso de fato, mas eu também estava amando aquela sensação. Quando o clima começou a ficar mais intenso, eu já quase nua, ouvi Roberto gritar. Tentei guiar meus olhos para onde ele estava. Foi difícil, pois o tesão tomava conta do meu corpo, que ardia libidinosamente, mas com muito esforço, livrei-me daquele encanto maligno. Entrei em desespero quando vi o sangue de Roberto disseminado pela madeira do barco. Seu corpo se debatia no chão num frenesi de profunda agonia, e em sua boca, algo pontiagudo e envergado tinha atravessado sua mandíbula, bem do lado direito. Do mesmo modo que o anzol captura um peixe, a inversão de uma pesca. Era a vez de um ser humano ser fisgado por algo que estava no fundo do mar. Roberto se debatia como um peixe fora d'água, com um objeto metálico rasgando sua mandíbula e destroçando seus dentes a cada movimento brusco. Em sincronia com seu corpo debatendo, nosso barco era pintado de vermelho. Ficando mais fadigado a cada segundo, Roberto desistiu de lutar e foi finalmente arrastado para fora do barco, caindo no mar, ainda gritando, clamando por socorro. Pulei no mar, não poderia abandonar meu companheiro de pesca, mas a escuridão me impedia de enxergar algo lá embaixo. Então, retornei à superfície. Foi quando eu vi um novo ser, assustadoramente belo, assim como a sereia que ainda estava em meu barco. Diante de mim, enquanto eu boiava na água, surgiu aquele homem de rosto e corpo muito bem definidos e, mesmo com a escassa iluminação proporcionada pelo barco, era possível visualizar suas veias pulsando por todo o seu corpo. Um corpo esbelto e estranho. Tal criatura, um tritão, era o responsável por pescar meu amigo Roberto. Ele me fitou por alguns segundos antes de tentar me atacar. Eu fui salva pelo arpão que atravessou a região de sua cintura, quase me acertando. Em seguida, a criatura estava sendo puxada para dentro do barco, graças à corda presa ao arpão, elevando ao tritão que batia sua cauda espinhenta com tremenda força, dilacerando a lateral do barco, deixando enormes rachaduras na madeira. Eu tinha certeza de que fui salva pela sereia, de modo que retornei ao barco e me deparei com uma cena extremamente desagradável. Toda a volúpia dos belos lábios da sereia, ao qual eu estava encantada, tinha agora um aspecto mórbido e grotesco durante a cena que acontecia diante dos meus olhos. O tritão estava sendo devorado diante de mim, sendo engolido por uma enorme boca que se abria com tremenda elasticidade. Enquanto a cabeça do tritão se mantinha dentro da enorme boca da maléfica sereia, que fazia movimentos de mordidas, emitindo o som do crânio sendo triturado. Ela fixava o olhar em mim, sem parar um segundo sequer de mastigar, se deliciando e sugando todo o sangue do ser que era da sua mesma espécie, segurando-o firme pelos ombros, enquanto ele continuava debatendo sua cauda com muita força. Paralisada, eu observava ao vivo e a cores Saturno devorando um filho de Goia, bem na minha frente. Eu podia sentir sua agonia através dos gritos que ecoavam abafados de dentro daquela enorme boca hedionda. Eu não conseguia entender por qual motivo a sereia me salvou, precisando matar um ser de sua mesma espécie para me proteger. Todos sabemos que as sereias seduzem os pescadores, mas o que aconteceria se uma sereia encontrasse uma mulher? Pois bem, ela me encontrou, uma mulher, e do mesmo modo que eu me sentia atraída por ela, ela parecia sentir o mesmo por mim. Mesmo com a recente cena repugnante, que eu não consegui tirar facilmente da minha mente, eu ainda desejava, e muito,
aquela criatura lubrificada pelas águas do mar misterioso. Para concluir esse meu relato, relatarei agora os momentos mais bizarros que os meus olhos já presenciaram. Logo após devorar a cabeça do tritão, a atraente criatura mergulhou no mar, proporcionando de suas cordas vocais a mais bela das canções que o ouvido humano poderia desfrutar. Meu corpo regozijava de prazer com aquela voz e automaticamente eu caminhava em direção à ponta do barco, pronta para saltar e cair nos braços da criatura. Saltei e fui convidada a me acomodar em seus braços, que me envolviam fortemente, e logo me carregaram para as profundezas do mar. Em meio ao breu profundo do oceano, já quase sem fôlego, recebi o beijo intenso da sereia que durou alguns segundos. O beijo foi tão intenso que me fez desfalecer, e quando voltei ao meu estado normal, vislumbrei a imensidão de um novo mundo, um mundo de trevas marítimas escondido nas profundezas do oceano, ou devo chamar de profundezas do inferno? Acordei no reino das sereias, onde eu podia enxergar todo o horror, nitidamente, sem me preocupar com a falta de oxigênio, que não era mais problema para mim. Eu não sei o que a sereia fez comigo naquele beijo. Só que após aquele beijo, eu estava em perfeito estado para pensar a respeito. Nas profundezas, vaguei sem rumo, desnorteada, observando as enormes conchas do mar que enfeitavam toda aquela excêntrica região. Era surreal o tamanho daquelas conchas, 2 vezes maiores do que eu, de cor escura, todas elas enfileiradas e pousadas sobre uma vastidão de terra firme. Não areia, terra, muita terra. Movida pela curiosidade, eu não resisti e bati forte em uma das conchas, enquanto eu nadava ligeiramente. A sinistra concha se abriu, lentamente, emitindo um barulho ensurdecedor, que não tinha pressa de acabar. Muito diferente da delicadeza do canto da sereia, aquilo era o canto do diabo. Ao se abrir, cessando o barulho infernal, a enorme concha trevosa exibia o que tinha em seu interior. Um humano, vivo, conectado por vários cabos com um aspecto gelatinoso, cravados por todo o corpo nu do infeliz que ali dentro agonizava. No interior das diversas conchas que avistei, estavam todos os pescadores desaparecidos. Está explicado o segredo que mantém as belas e jovens sereias em seu estado normal. As conchas, de alguma forma que não sei explicar, conservam aqueles corpos em seu interior, mantendo o sangue correndo em suas veias para servirem de alimento para as horripilantes criaturas daquele mar trevoso. Imagino há quanto tempo os pescadores capturados sofrem daquela forma, vivendo nas profundezas, perpetuamente sepultados naquela necrópole aquática, apenas com o intuito de proporcionar sangue fresco para as sereias continuarem esbeltas. Você pode não acreditar em nenhuma dessas palavras, mas é de extrema importância que você compartilhe esse relato com todas as pessoas da região, principalmente os pescadores. Afinal, se você está lendo isso, significa que encontrou a mensagem na garrafa que eu enviei, na primeira oportunidade que tive de subir à superfície. Estou alertando todos vocês e espero que me levem a sério. Evitem a neblina, evitem pescar nessa região. O aviso foi dado e espero não encontrá-los por aqui, pois não posso mais controlar meus novos instintos, assim como não controlei ao encontrar a última embarcação que ignorou a neblina, deixando o navio ancorado bem aqui, em meu novo lar, proporcionando para mim e para as minhas amantes centenas de desafortunados de sangue quente e fresco. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês 3 histórias de lobisomem.
Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É rapidinho e me ajudaria demais. Como sempre, todas as informações acerca da fonte das histórias estará na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? História 1. Na trilha do lobisomem. Desde pequeno gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reuníamos em volta dos mais velhos para ouvi-los contar suas histórias. Verdade ou não, elas serviam para nos deixar apavorados e íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam os sons noturnos causados por alguma entidade sobrenatural? Ou eram apenas grilos, cães e o vento nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parece aterrorizante, né? Abaixo, vou tentar narrar um conto ouvido na minha infância, segundo os meus familiares, ocorrido com meu avô. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um mutirão para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais que o esperado e a escuridão avançou rápido. Terminado o serviço do dia e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia e, apesar de sua luz ajudar a clarear o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Vitor caminhava por uma trilha com um pequeno lampião na mão, que o ajudaria a avistar alguma cobra no caminho e um facão na outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a paisagem mais fria e sinistra. Acostumado com a vida na roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho não muito longe dele. Pareceu ser um rosnado. Se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria aqueles ruídos. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão para se sentir mais seguro. Novamente ouviu o rosnado de um bicho, dessa vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando quando avistou um vulto negro pular da trilha logo na sua frente. Como defesa, colocou as duas mãos para frente com o facão em posição ofensiva e o lampião iluminando a criatura. Viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande. Sua boca se abria ameaçadoramente, mostrando presas afiadas. Seu corpo era coberto de pelos negros e suas patas eram grandes como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho, que ganiu e recuou para a lateral da trilha. Os sons que ela emanava pareciam ser coisa de outro mundo. Gemidos horríveis. Recuperado do choque inicial, começou a correr pela trilha. Correu o mais que pôde até entrar em sua casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pelo rifle que possuía. Sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, viu o terror estampado em seus olhos. Perguntou o que estava acontecendo e Vitor disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho, mas que lhe tinha arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ouviam-se os ganidos e rosnados. Ficou atento, próximo à porta, dizendo que se a criatura quisesse entrar, iria estourar a sua cabeça. A mulher se agarrou ao crucifixo e, ajoelhada, pôs-se a rezar. Aos poucos, os ganidos cessaram e, ao que parece, o bicho foi embora. No dia seguinte,
Vitor e sua esposa foram até seus vizinhos perguntar se também haviam visto ou ouvido algo estranho na noite anterior. E, para sua surpresa, encontraram um deles com um estranho curativo na região da orelha. Parecia que um pedaço dela havia sido decepada. Rumores correram dizendo que aquele velho solitário era um lobisomem. Fim da primeira história. História 2. O lobisomem branco na quaresma. Esse caso aconteceu com minha mãe quando ela tinha 15 anos e com meu tio quando ele tinha 14 anos. Ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças. Minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com meus avós num sítio no interior de Piracaia, São Paulo. Meu tio, nessa época, falava muito palavrão e zombava de coisas sobrenaturais. Por mais que chamasse a atenção dele, ele continuava a falar. Então, um dia, na época da quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo e quando foram embora, já era noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrão. Minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam na época da quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram perto de um ribeirão um bicho magro, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a parte de trás e andava como se estivesse apoiada nos cotovelos. Tinha o rosto parecido com o de um cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para frente, de modo que pareciam se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, o bicho parecia que fungava. Na hora, ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio, já que meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, meu tio falou brincando: "É nada, é um lobisomem." Na hora que ele disse isso, o bicho levantou a cabeça e as orelhas começaram a se bater mais alto uma contra a outra. Então eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não chegassem perto da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravataís desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegarem na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que a abrissem. Depois que entraram, meu tio não conseguia falar de tão assustado que estava. Minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu. Meu avô, então, olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal da casa, pois minha mãe tinha deixado a porteira aberta. Então, todos ficaram quietos e depois de alguns minutos escutaram um barulho no poleiro das galinhas, mas ninguém se atreveu a ver o que era. Minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. Além disso, ela conta que o pessoal mais velho da época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo, e quando era branco, como o que eles tinham visto, era um lobisomem morto. Decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomem, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Nesse caso, que minha mãe conta, o lobisomem é branco, que segundo contavam a ela, lobisomens brancos eram mortos. Será que, mesmo depois de morto, a sina do lobisomem continua? Fim da segunda história. Terceira história. Relato de um senhor sobre um lobisomem na porta de sua casa. É curioso observar que todos os relatos efetuados, geralmente por pessoas mais velhas,
possuem pontos em comum. Seriam todas mentiras? Com um mito popular que se espalhou, foi criado versões diferentes, porém semelhantes. Este senhor conta que quando era criança, ouvia os antigos falarem de um ser com orelhas gigantes, cuja parte da frente era maior que a parte de trás e andava arrastando nas épocas de quaresma. Será verdade? Fim da terceira microhistória. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês 2 histórias reais de fantasmas. Antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rapidinho e isso me ajudaria demais. Lembrando que todas as informações acerca da fonte dos textos estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? História 1. Não apague as luzes. Esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza de que o sobrenatural existe, e ao lembrar disso, um calafrio percorre a minha espinha. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo do que eu, e quando eu tinha uns 12 anos estávamos sozinhos em casa e brincávamos como qualquer criança. Eu o perseguia, correndo por todos os cômodos quando entramos no quarto dos nossos pais. Brincávamos de guerrinha, jogando coisas um no outro e outras coisas infantis. Foi após levar uma travesseirada na cara que me surgiu a ideia de assustá-lo, desligando as luzes. Não havia janela no quarto e com as luzes apagadas, tudo ficaria escuro como breu. O único lugar onde é possível enxergar alguma claridade era pela luz que passava por debaixo da porta. Elaborando rapidamente o plano em minha cabeça, pensei que seria ainda mais assustador se eu saísse do quarto e deixasse-o sozinho. Talvez isso o assustasse bastante. Então o fiz. Eu apaguei a luz e o tranquei no quarto, colando o ouvido na porta para me divertir com o medo que provavelmente ele iria sentir. Assim que ele entrasse em pânico e pedisse para que eu voltasse, eu entraria no quarto tirando sarro do meu irmão mais novo. Mas estranhamente, nada aconteceu como eu previra. Pela porta, eu o ouvi dizer: "Ei, o que você está fazendo?" Ri comigo mesmo. Ele achava que eu ainda estava lá dentro, pois provavelmente não me vira sair. Então continuei ouvindo em silêncio. "Márcio, o que você está fazendo? Você está me assustando. Por favor, pare." Achei estranho ele ainda pensar que eu estava lá, mas continuei ouvindo. "Márcio, eu não estou brincando. Afaste-se de mim e ligue a luz. Ou vou contar para a mãe o que você está fazendo." "O quê?" Pensei rapidamente comigo mesmo. Ele acabou de me dizer para eu me afastar dele. Indo alto, eu gritei pela porta: "Cara, eu não estou aí no quarto." Então ele gritou alto, como se tivesse sentido uma dor profunda. Foi como se ele tivesse sido saqueado ou algo assim. Foi um grito de gelar o sangue. Segurei a maçaneta da porta e a tentei abrir, mas estava trancada. Eu não havia feito isso, então o que estaria bloqueando? Meu irmão mais novo ainda estava gritando e pedindo para que eu ajudasse. "Márcio, por favor, me ajude." Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer. Eu tinha 12 anos e era muito magro. Provavelmente não conseguiria arrombar a porta. Estava acontecendo algo com meu irmão mais novo e eu tinha que chegar até ele.
Dei umas ombradas na porta, que permaneceu firme. Então, meu irmão parou de gritar de repente. Tentei abrir a porta e, para minha surpresa, a maçaneta girou sem que eu precisasse fazer qualquer esforço. A porta estava desbloqueada. Abri a porta e acendi a luz. Meu irmão estava em um canto chorando. Depois de consolá-lo e pedir desculpas, eu perguntei o que havia acontecido. Ele me disse que quando eu apaguei a luz tudo ficou muito escuro. Após alguns segundos, seus olhos começaram a se acostumar e, com a ajuda da luz que entrava por debaixo da porta, vi uma pessoa de pé no canto do quarto e de costas para ele. Ele achou que era eu. Foi quando ele perguntou o que eu estava fazendo. Então, a pessoa se virou e começou a andar lentamente pelo quarto em sua direção. Ao chegar a um palmo de distância, a pessoa ficou olhando fixamente para ele. Meu irmão disse que não conseguia ver nenhum detalhe do rosto da pessoa, apenas uma figura escura, com um rosto sombrio. Foi quando ele viu uma mão se estender em sua direção e agarrar seu ombro. O toque era frio e muito forte. Seu ombro começou a doer e foi nesse instante que ele gritou pedindo ajuda. Quando eu abri a porta e acendi a luz, a figura não estava mais lá. Eu não vi nada, apenas meu irmãozinho chorando no canto do quarto. Atualmente meu irmão está com 23 anos de idade e até hoje nós não falamos sobre este fato bizarro. Somente uma vez ele admitiu para mim que mesmo após todos esses anos, ele se incomoda com o que aconteceu naquele dia e tem pesadelos com essa situação de vez em quando. Nenhum de nós, mesmo adultos, conseguimos encontrar uma explicação para o que ocorreu. Fim da primeira história. História 2. O fantasma da estrada assombrada. Essa não é uma história de terror, e sim um relato sobre o misterioso fantasma de uma jovem que costuma aparecer em uma estrada brasileira. Relatos de fantasmas em estradas são mais comuns em várias partes do Brasil. A maioria diz respeito às muitas vítimas do trânsito causadas por alta velocidade, estradas em péssimas condições de uso, imprudência e outros motivos. O fato é que viajar durante a noite pode ser aterrorizante por diversos motivos. Certa vez, ouvi falar de uma história interessante. Há vários anos, uma garota jovem, de uns 20 anos, morava em uma cidade que era cortada por uma rodovia federal. O lado em que a garota residia com a família ficava numa região mais rural, conhecida pelas grandes plantações de milho e feijão. Do outro lado da estrada ficava o centro da cidade, onde a vida noturna era desfrutada pelos jovens que se alternavam entre uma danceteria e um bar. Durante uma noite quente de verão, essa garota decidiu ir até a danceteria e encontrar seus amigos. Para tanto, pegou a moto emprestada de seu irmão e se dirigiu até o local quando um grave acidente ocorreu. Vindo de surpresa pela contramão, um caminhão, em ultrapassagem, bateu de frente com a garota que morreu no mesmo instante. Dizem que seu corpo ficou muito machucado e no seu velório, o sofrimento dos amigos e parentes era grande. Todos choravam a morte da garota de apenas 20 anos. Desde então, relatos de motoristas sobre uma garota que pedia carona na estrada começaram a ocorrer. Segundo eles, os motoristas que paravam e forneciam a carona conversavam normalmente com a jovem, porém, quando chegavam próximos à curva onde a garota havia morrido, ela dizia: "Foi bem aqui que eu morri." Dizendo isso, ela desaparecia em seguida. Em todos os relatos, ela nunca conseguia passar daquela curva e seguir viagem. Uma vez, 2 senhoras em um carro seguiam viagem quando avistaram uma jovem moça pedindo carona. Simpáticas, elas pararam e acudiram a garota que entrou no carro no banco de trás. Assim que se aproximou da curva novamente, ela disse: "Foi nessa curva que eu morri." E inexplicavelmente desapareceu. As senhoras ficaram aterrorizadas. Como isso havia ocorrido? Perguntou uma para a outra. Porém,
Ninguém sabia explicar. O que todos diziam é que ela queria prosseguir na estrada, mas não conseguia, pois no local onde havia ocorrido o acidente não lhe era permitido passar. A família da garota, sabendo da história, ficou muito assustada. Não conseguiam entender o motivo dela não ter prosseguido na vida após a morte. Qual seria o motivo dela continuar presa à vida terrena? Seria o choque de morrer tão jovem que impediu o espírito da garota de dar continuidade em sua evolução? Real motivo ninguém sabe. E quando a jovem fantasma da curva, dizem que até hoje ela costuma aparecer pedindo caronas. Será verdade? Crendice popular? Só passando pelo local à noite para saber. Fim da segunda história. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês 2 histórias de terror. Antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rapidinho e me ajudaria demais. Todas as informações acerca da fonte das histórias estarão na descrição do vídeo, como sempre. Bem, vamos lá? História 1. Risos em meu quarto. Essa história ocorreu quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade e até agora eu não tenho explicação para o que aconteceu. Não sei se tudo era fruto da minha imaginação ou se algo de sobrenatural realmente aconteceu comigo. Nessa época, eu morava em uma casa vitoriana muito antiga junto de meus pais e meu irmão mais velho. Acostumada a dormir sozinha no quarto desde pequena, eu quase não sentia medo do escuro e me sentia forte e corajosa. Certa noite eu dormia quando, ainda de madrugada, fui acordada por um barulho que vinha do corredor. Apurei a audição e pude identificar que se tratavam de risos. Alguém dava risada no corredor da minha casa durante a madrugada. Senti o sangue gelar. Era como se crianças estivessem brincando no corredor. O medo invadiu meu corpo todo. Eu coloquei a cabeça embaixo do cobertor. Tive a impressão que fiquei a noite toda acordada ouvindo aquele som aterrorizante. Pela manhã, eu contei o que tinha acontecido para minha mãe e ela me disse que provavelmente eu tinha dormido com a TV ligada, mas eu tinha certeza que isso não tinha acontecido. Em outra noite, a coisa foi ainda pior, pois fui acordada ouvindo risadas em meu próprio quarto. Desesperada, tentei me levantar e correr para o quarto de minha mãe, mas senti alguém me segurando pelos ombros, me apertando na cama. Era como se mãos invisíveis estivessem me agarrando enquanto eu ouvia risadas infantis. Totalmente amedrontada com o que estava acontecendo, eu juntei todas as minhas forças e gritei o mais alto que pude. Minha mãe correu para o meu quarto, acendeu as luzes e tentou insistentemente me dizer que tinha apenas sonhado com aquilo. Foi quando eu tirei a camiseta do pijama e mostrei meus ombros machucados. Era como se 2 mãos tivessem me segurado com força, deixando manchas vermelhas em meus ombros. Durante um tempo, eu havia pensado que isso tudo não tinha acontecido e que se tratava realmente de um sonho. Porém, quando comentei sobre o fato com minha mãe, ela ficou com o rosto branco e me disse assustada: "Eu não quero nunca mais lembrar dessa noite." Fim da primeira história. História 2. A menina que vivia atrás das paredes.
A história que passo a relatar realmente aconteceu com minha família e até hoje, ao lembrar dela, um calafrio percorre meu corpo. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa compramos nossa primeira casa. Apesar de antiga, construída na década de 50, estávamos muito animados com nossa conquista, logo nos primeiros anos do casamento. Assim que nos mudamos, por quase todas as noites, ouvíamos um som que pareciam pequenos passos no corredor do andar de cima. Além disso, outros sons aleatórios eram ouvidos durante o dia pela casa. Minha esposa mencionou sobre esse assunto a uma das vizinhas e elas disseram que provavelmente deveriam ser ratos, pois apesar da casa ser reformada, era muito antiga e deveria haver ninhos no sótão e nas paredes. A resposta me pareceu convincente e contratamos uma empresa de controle de pragas. Mesmo após a desratização, continuamos a ouvir os barulhos. Porém, logo nos acostumamos com ele e como não vimos nenhum roedor, paramos de nos preocupar com isso. Um ano após nossa primeira filha nascer, ocorreu uma situação inusitada. Ela brincava de equilibrar todos os seus brinquedos em cima um do outro, e após ela ter feito uma pilha relativamente alta, ela os empurrava e a pilha girava como se fosse um carrossel. Imaginei como aquilo acontecia sem cair tudo no chão. Após uns anos, quando minha filha completou 2 ou 3 anos, eu passava em frente ao seu quarto durante a madrugada para ir beber água quando ouvia falando sozinha. Abri a porta e perguntei com quem ela estava falando, e ela me respondeu que era com a Mia. Perguntei quem era Mia, e ela disse: a menina que vive nas paredes. Geralmente ela é boa, mas às vezes ela me assusta. Ela ainda a descreveu como uma menina loira que usava um vestido vermelho e que algumas vezes a acordava durante a noite. Ela disse tudo naturalmente, sem demonstrar medo do que dizia. Apenas ressaltou que às vezes ela se assustava quando era acordada. Alguns anos mais tarde, após fazermos umas reformas na casa, agora minha filha mais velha se mudou para o quarto, deixando o seu antigo para o mais novo, que estava indo dormir pela primeira vez em uma cama, abandonando o berço. Porém, ele passou a chorar todas as noites. Na primeira noite em sua cama, ouvimos um barulho alto, seguido de choros, e corri para o quarto pensando que ele deveria ter caído da cama. Quando entrei no cômodo, ele estava do lado oposto da cama chorando em um canto. Eu o acalmei e logo depois ele voltou para a cama, mas o mesmo ocorreu nas noites seguintes. Então, troquei os quartos dos meus filhos e novamente nenhum problema ocorreu. Eu e minha esposa procuramos saber a história da casa, mas não encontramos nenhum registro sobre uma garota chamada Mia ter morado lá. Também não encontramos nenhuma notícia de uma criança desaparecida com este nome. Passados alguns anos, minha filha mais velha parou de falar na garota que vivia nas paredes e logo depois fui promovido e tivemos que nos mudar de cidade. A casa ficou vazia por uns meses e então foi vendida. Um de meus vizinhos ainda disse que após nos mudarmos ele pensou ter visto nossa filha olhando pela janela e acenou para ela. Então ele se lembrou que nós não mais morávamos lá. Fim da segunda história. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. As 2 histórias são de acordo com os seus criadores reais, realmente aconteceram. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês 3 pequenas histórias de terror. Antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você deixar seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo.
Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para se inscrever no meu canal do YouTube. É rapidinho e você me ajudaria bastante. Como sempre, todas as informações acerca da fonte dos textos estará na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? História 1. O Hotel Assombrado. Esta história é conhecida popularmente, sendo contada em colégios e rodas de amigos. Alguns juram que ela é completamente verdadeira. Será que você já ouviu falar de um hotel com um quarto assombrado? Um representante comercial viajava pelo interior de certo estado quando, cansado, decidiu que se hospedaria no primeiro hotel que encontrasse pelo caminho. Após percorrer mais alguns quilômetros com seu carro, avistou uma placa avisando que logo à frente estaria um grande hotel, antigo e tradicional na cidade. O homem pediu um quarto e foi atendido sem maiores problemas. Porém, curiosamente, o atendente lhe deu um aviso. Moço, o seu quarto é o 112. Lá você poderá dormir sem problemas, mas aconteça o que acontecer, não vá até o quarto 113, disse o homem, lhe entregando as chaves e voltando para o interior do hotel. Dominado pela curiosidade, o homem subiu as escadas pensando o que teria naquele quarto proibido. Ele lentamente caminhou pelo corredor, olhando atentamente para o número marcado nas portas. Ao passar pela frente do quarto 113, ele cautelosamente colocou o ouvido na porta. Como não ouviu nada, decidiu se abaixar e ver pela fechadura o que de tão especial existia naquele quarto. Tudo que ele pôde ver foi uma mulher de cabelos compridos e vestido branco olhando para a parede de costas para a porta. Pensou que se tratava de alguma moradora que, talvez perturbada por uma doença mental, ficasse o tempo todo naquela posição. O homem então dirigiu-se até seu quarto, onde permaneceu até a manhã seguinte, sendo incomodado diversas vezes durante a noite por barulhos estranhos no quarto ao lado. Logo pela manhã, ele se vestiu e, quando passou pelo quarto, decidiu espiar novamente pela fechadura para ver se a mulher ainda estava de costas para a parede. Curiosamente, agora ele não conseguia ver mais nada, pois uma mancha vermelha cobria toda a visão do quarto. Procurando esclarecer aquele mistério, ele procurou o funcionário do hotel, que lhe fez o alerta e perguntou o que tinha de tão especial naquele quarto. A resposta lhe fez ter calafrios. Senhor, eu lhe disse para não ir até aquele quarto, pois ele é assombrado. Há alguns anos uma mulher se matou enforcada e vários hóspedes já a viram no hotel. O quarto fica trancado, mas quando ela aparece, todos a reconhecem pelos seus grandes olhos vermelhos. Fim da primeira história. História 2. O fantasma do cemitério. Essa é uma lenda muito popular contada em várias regiões do país, tendo pequenas alterações em sua narração. Dizem que em uma grande cidade brasileira havia um cemitério que estava localizado em uma região central, rodeado de grandes edifícios. Entediados, um grupo de adolescentes que moravam por ali se reunia durante as noites no cemitério, pois além do local ser deserto, mantinha ainda um ar sombrio que dava medo. Talvez invadir aquele lugar durante as noites desse a impressão de que estavam desafiando a sociedade devido à religiosidade, e também aumentava a adrenalina pelo medo que sentiam. Buscando tornar as noites mais excitantes, um deles sugeriu que fizessem apostas de quem conseguiria pegar mais cruzes das sepulturas. Todos aceitaram e logo a ausência delas começou a ser percebida pelos frequentadores do cemitério. Em certa noite, o grupo se reunia no local quando uma bela garota, com grandes cabelos negros, apareceu. A princípio, eles ficaram surpresos com a presença da mulher, mas logo começaram a conversar com ela, impressionados pela sua beleza,
contaram sobre as apostas que faziam. A moça então fez um desafio. Perguntou quem teria coragem de pegar uma cruz que ficava em uma sepultura bem antiga, no centro do cemitério. Logo, um rapaz se prontificou a fazê-lo. Sorrindo, a moça entregou uma rosa para ele e disse que daria um beijo no primeiro que trouxesse o objeto para ela. Cuidadosamente, o rapaz colocou a flor no bolso e correu em disparada pela escuridão, sendo seguido pelos demais. Ao chegar até o local indicado, ficaram decepcionados, pois a lápide não possuía uma cruz. Será que um deles já havia pego o objeto em algum dia anterior? Pensaram eles. Não conformado, um dos garotos passou a examinar a sepultura, achando que talvez a cruz tivesse caído em algum lugar. Grande foi o seu espanto quando olhou para a foto na lápide e viu que a moça que lhe fizera o desafio era a mesma da imagem. Seus cabelos se arrepiaram, seu corpo começou a tremer e ele mostrou a todos o que descobria. Um calafrio de terror percorreu o corpo de todos eles. O rapaz que recebeu a rosa rapidamente colocou a mão de seus bolsos e tirou o que havia de lá. Para espanto dos presentes, não era mais uma flor que ele segurava em sua mão, e sim um velho pedaço de osso humano. Fim da segunda história. História 3. O sanfoneiro que tocava para os mortos. O conto a seguir é um relato sobrenatural que, segundo seu autor, realmente ocorreu. Essa é a história do Tião Sanfoneiro. Tião tocava uma sanfona como ninguém, capaz de embalar as pessoas durante a noite inteira em qualquer baile de sua região. Além de ser bom no instrumento, Tião também era ótimo para prosas durante as noites em torno da fogueira. Foi em uma delas que ele nos contou sobre sua curiosa aventura sobrenatural. Ao ser questionado sobre o motivo de sua orelha esquerda ter aquela deformidade, como se tivesse um pedaço na ponta superior arrancado, Tião contou que quando era mais novo costumava treinar as modas de sanfona tocando em um cemitério próximo à sua casa. Ele ficava horas tocando, até que após alguns meses aprendeu a tocar muito bem e decidiu não ir mais treinar no cemitério, pois estava pronto para se apresentar em alguns bailes. E assim o fez. Passadas algumas noites, Tião passou a ter aterrorizantes pesadelos. Ele sonhava com uma voz grotesca que dizia: Tião, ô Tião, Tião, por que você não toca mais pra gente? Ele acordava assustado e com o corpo todo suado. Na noite seguinte, ocorreu o mesmo sonho, com a mesma voz. Tião, ô Tião, Tião, por que você não toca mais pra gente? Depois de uma semana, já com medo da hora de ir dormir, Tião teve um sonho diferente, mais amedrontador ainda. Nele, Tião, além de ouvir a voz, ainda podia ver o dono dela. Era um espírito, um fantasma que vestia uma farda antiga de um exército qualquer e aparecia no meio da escuridão o chamando incansavelmente. Tião, ô Tião, Tião, por que você não toca mais pra gente? Estamos sentindo a sua falta no cemitério. Tião acordou assustado, corpo suado e tremendo de medo. Agora sabia o que estava acontecendo. As almas penadas queriam que ele fosse tocar novamente no cemitério. Inconformado, ele disse para si mesmo que não voltaria a tocar naquele lugar. Porém, os pesadelos continuavam cada vez mais fortes. Logo após dormir, ele ouvia a voz lhe chamando, até que uma noite, após acordar assustado, Tião abriu seus olhos e viu a mesma aparição de seus sonhos ao lado de sua cama. Vamos, Tião. Os outros mandaram eu vir lhe buscar. Vamos. Tião morava sozinho em um lugar afastado. Logo, não adiantaria gritar. Então ele decidiu fechar os olhos.
ou talvez ainda estivesse sonhando. Foi aí que sentiu uma força descomunal puxando da cama e fazendo cair no chão. Tião, sem saber o que fazer, olhou para a criatura que o chamava. Pensou que teria que atender aquele pedido. Então colocou a sanfona nas costas e caminhou atrás daquela alma desencarnada até o cemitério, onde tocou até um pouco antes de amanhecer. Lá, ele conseguia ver todos os espíritos em volta dele escutando sua música. O sanfoneiro tremia de medo, mas se esforçava para continuar tocando. Tal fato estava ocorrendo por todas as noites durante um mês. Tião já não dormia ou comia direito, aterrorizado por ser obrigado a tocar para os mortos. Até que um dia, Tião encontrou seu compadre em uma visita à cidade e, após ser questionado pelo motivo de estar tão debilitado, ele acabou contando a maldição que estava vivendo. Então seu compadre o aconselhou para se banhar com água benta da igreja. Ele disse que se passasse água benta em todo o seu corpo, ficaria invisível para as almas penadas, que não o obrigariam mais a ir tocar no cemitério. E assim Tião fez. Ele encheu algumas garrafas de água benta na igreja, levou para casa e passou o líquido por todo o seu corpo. Porém, no momento de descuido, esqueceu-se de banhar parte da sua orelha esquerda. Logo à noite, Tião, amedrontado, tremia sob o lençol, ansioso sobre a possibilidade de se livrar definitivamente da maldição que estava vivendo. A voz surgiu, quase em seguida. Tião, ô Tião, onde está você? Vim para te levar até o cemitério. Tião permaneceu quieto, suando frio e tremendo de medo. Ô Tião, onde está você? Parecia que realmente o espírito do morto não conseguia vê-lo. Tião via a criatura ao lado de sua cama, mas parecia que ela não sabia que ele estava ali deitado. Parece que o Tião foi embora, disse a alma penada, mas a orelha dele ainda ficou aqui. Vou levá-la para que os outros acreditem que o Tião se foi. E num gesto agarrou a orelha de Tião e com uma força descomunal puxou parte dela, arrancando todo o pedaço que estava exposto. Depois dessa noite, Tião nunca mais teve que tocar para os mortos no cemitério, mas até hoje mantém essa cicatriz na sua orelha que falta um pedaço como se tivesse sido arrancada. Segundo ele, esta é a prova sobre a veracidade da história onde ele passava a noite tocando para os mortos. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigada e tchau, tchau.